Bom dia, queridos e queridas que assistem o canal Fonte de Vida. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor, desejando de abençoado Senhor da graça, a misericórdia do Senhor e da paz que excede todo o entendimento e aquela paz que guarda os nossos corações. Estou um pouco inchada, gente, não sei se vocês estão percebendo, mas se Deus quiser, já tá começando e o ensino da palavra de Deus no assunto que diz maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos, como eu tinha dito a vocês ontem. E eu vou ler aqui, gente, o sumário, que é tudo que a gente vai aprender ao longo dessas 13 lições. Vamos aprender sobre a Epístola aos Romanos, que é a primeira aula, a Epístola aos Romanos, a necessidade universal da salvação em Cristo, também justificação somente pela fé em Jesus Cristo, também os benefícios da justificação, que é a quarta lição, a maravilhosa graça, a lei, a carne e o espírito, a vida segundo o Espírito, Israel no plano da redenção, a nova vida em Cristo, deveres civis, morais e espirituais, a tolerância cristã, a cosmovisão missionária e o cultivo das relações interpessoais. Então, esses são os assuntos que ao longo dessas 13 lições nós vamos tratando, né, conforme o tempo de término de cada lição. E a primeira lição, ela tem um tema, diz assim, a epístola aos Romanos, ao textuário, que é assim, o ponto central dessa primeira lição. Ela diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Isso está em Romanos 1:16, estou com um pouco de dor de cabeça. A Epístola aos Romanos, verdade prática. A Epístola aos Romanos mostra que sem a graça divina, todos os nossos esforços são inúteis para a nossa salvação e comunhão com Deus. O primeiro versículo da semana, né? Romanos 1:1. Paulo, chamado e separado pelo Senhor para ser apóstolo. E vamos dando continuidade aqui. Eu vou ler aqui para vocês. Agora a leitura bíblica em classe, né? Que vai ser o tema, assim, o que a gente vai aprender, né, dessa lição. Segundo os historiadores, eles mastigaram o assunto e a gente vai estar vendo cada ponto. Romanos 1, do 1 até o 17, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós,
pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver vós para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco, ou seja, consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu estava me lembrando daquele trecho que diz assim, a fé se é manifestada, né, por Cristo Jesus, trazendo salvação para nós. E a gente vai aprender acerca dessa graça, né, esse presente que o Senhor Ele deu, né, para toda a humanidade, todos aqueles que querem o Senhor Jesus, todos aqueles que querem viver uma vida para agradar ao Senhor. Precisamos da graça dele, porque é o presente de Deus, que é o favor de Jesus, o favor dele, imerecido, não merecia, a gente não merecia, mas o Senhor, ele foi para a cruz para nos salvar. E a gente vai aprender ao longo da lição, visão panorâmica, conhecer os tópicos, os objetivos que a gente vai aprender nessa lição. É conhecer o autor, o local, data e destinatário da Epístola aos Romanos. Mostrar a forma literária, conteúdo e propósito da Epístola aos Romanos. E explicar o valor espiritual da Epístola aos Romanos. Vamos ler só um trechinho da introdução e a gente finaliza para amanhã a gente tá dando continuidade. Introdução. Neste trimestre, teremos o privilégio de estudar a Epístola de Paulo aos Romanos. Podemos afirmar que jamais seremos os mesmos depois de uma leitura cuidadosa e um estudo sistemático dessa epístola. Romanos mostra que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos judeus e gentios. Revela também que o homem perdido nas trevas do pecado é reconciliado com Deus mediante a sua graça. Essa graça é o que nos justifica e nos qualifica a ter comunhão com Ele. Na Epístola aos Romanos aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronado pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã. Então, a graça de Deus, ela destrona aí o poder do pecado da vida do homem, né? Através da crucificação de Cristo, o poder do pecado, ele deixa de reinar, né? Ele tem que deixar de reinar. Na Epístola aos Romanos aprendemos que a natureza adâmica que domina o velho homem é destronada pela fé em Cristo e que é possível vivermos em novidade de vida através do poder do Espírito Santo que opera em nós. Veremos que esta carta é um chamado à liberdade cristã, né? E amanhã continuaremos nesse estudo, né, que a gente vai aprender que o poder, a origem do pecado, né, a graça de Deus que é manifestada na nossa vida, o império do pecado, ela que domina o homem, que foi originado lá por meio de Adão e Eva, através da desobediência. E que é possível, né, o homem ou a mulher
viver em novidade de vida através do poder do Espírito Santo, que opera em nós, no homem ou da mulher que deseja agradar ao Senhor. E amanhã continuaremos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus.